A cidade de Teresina tem experimentado bons momentos no combate à Covid-19, redução no número de casos, desaceleração no número de casos da capital e até a retomada, a reabertura de algumas atividades ou de setores de hospitais para atendimento de outras doenças. Eu estou ao vivo com Gorete Santos, que traz as informações para nós. As boas notícias vão aparecendo, né, Gorete? Felizmente, viu, Joelson, para dar um alívio, né? Embora, claro, a gente tenha que continuar mantendo todas as medidas de segurança, porque não passou ainda completamente. Uma boa tarde para você, uma boa tarde, Elivaldo, boa tarde a todos. Olha, esses dados positivos, a gente vai dar só um exemplo aqui, Joelson, em relação à última semana do mês de julho, de 25 a 31, para se ter uma ideia, a redução na média móvel de casos da Covid-19 aqui na capital foi de 21%, é o menor índice desde janeiro deste ano. Baixou também o número de mortes em aproximadamente 7%, internações queda de 13%, testes também positivados para a Covid-19. Então, tudo isso a gente tem visto uma redução. E, claro, a gente conversa sobre esse assunto agora com o infectologista Valfrido Salmito, ele que também é membro do COI municipal, fazendo uma análise para a gente desses dados que são positivos. Falava de um alívio que dá, mas ainda sem baixar completamente a guarda, né, doutor Valfrido? De que forma que a gente pode analisar e trazer perspectivas daqui para frente a partir desse quadro? Boa tarde. Boa tarde, Gorete. Boa tarde, Joelson. Boa tarde a todos que nos veem. O quadro melhorou significativamente, nós tivemos uma redução no número de óbitos, especialmente o número de óbitos, porque é o que mais nos aflige, nos preocupa, mas também tivemos redução do número de internações hospitalares, o que deixa de pressionar o serviço de saúde e a gente pode atender os pacientes com mais tranquilidade e mais qualidade também. Tivemos o menor número de casos confirmados de janeiro de 2021 até agora e também tivemos o menor número de síndromes gripais, que são aqueles primeiros sinais e sintomas que nos dão alerta para que o paciente possa ou não ter Covid. Aliado a isso, nós também tivemos a menor demanda de testes de PCR, que é aquele teste, o melhor teste que temos para dar o diagnóstico da Covid. Então, nos deixa esperançoso, a gente acha que tem tudo a ver com a vacinação, que já estamos em 38, 39 anos, já vacinamos, pelo menos com a primeira dose, boa parte dos grupos de risco. Sim. E com as duas doses, os pacientes mais idosos, o que nos dá um alívio. Entretanto, a gente acha que é cedo ainda para relaxar, a gente não pode relaxar, a gente sabe que o país tem uma nova variante e que isso também nos preocupa, a gente está monitorando todos os casos. Falando nessas novas variantes, doutor Valfrido, inclusive o consórcio, né, Nordeste traz recomendações para governadores, para os prefeitos, especialmente do Nordeste brasileiro, para que não baixem a guarda, para que continuem mantendo as medidas necessárias para o controle da pandemia, inclusive trazendo, resgatando todas aquelas medidas do início, né, de isolamento, de pacientes positivados, de quarentena para quem convive, acrescentando a questão do monitoramento nas escolas e tantas outras medidas que a gente já conhece. Isso de fato continua sendo muito necessário. Qual que deve ser a dimensão dessas medidas? Essas recomendações, elas fazem sentido no momento em que a gente vê que até outros países que já estavam mais avançados em relação à vacinação voltaram atrás de algumas medidas que tinham sido relaxadas, como, por exemplo, o uso de máscaras. Então, a gente sabe que mesmo vacinado, a pessoa pode adquirir e transmitir a doença. Obviamente que com a vacinação é possível que a gente tenha menos pacientes internados e faça as formas menos graves da doença. Mas a gente sabe que transmitir e adquirir a doença ainda é possível mesmo vacinados. Então essas recomendações são importantes. Teresina hoje vive um momento de tranquilidade, a gente pode dizer assim, mas a gente pede, insiste para que a população mantenha os cuidados. A gente já percebe em alguns locais que as pessoas estão deixando de usar máscara, a gente insiste toda vez que vem a público falar para que mantenham o uso da máscara, evitem aglomerações desnecessárias e também façam o uso, a lavagem das mãos com rotina para a gente evitar ter a doença. Já tem uma pergunta. Doutor, gostaria de agradecer, antes de mais nada, a presença do senhor aqui conosco. Dizer que todos recebemos com muita alegria a informação de que Teresina está no caminho certo,
e, ao mesmo tempo, com muita calma e tranquilidade e sabendo que nós precisamos manter os cuidados sempre. Pergunto para o senhor, o que pode fazer esse cenário mudar? Na China, por exemplo, voltou ao fechamento de algumas atividades por conta das novas variantes aí do vírus. Nos Estados Unidos, eles já voltaram até o uso de máscara, recuaram em algumas medidas. O que é que pode mexer nessa situação de Teresina que tanto preocupa os especialistas hoje? Exemplo, tudo bem, está tudo certo, mas se tivermos um percalço em tal ponto, tudo pode voltar a ser como era antes. O que é que mais preocupa vocês agora? Na verdade, Joelson, o que mais nos preocupa é a introdução da variante Delta, né, aqui no estado do Piauí, na cidade de Teresina. A gente viu que esses países que a variante Delta acometeu, a gente sabe que ela tem um propósito de transmitir com muito mais facilidade do que as outras variantes. Então, isso a gente já sabe que a variante Delta pode fazer. E isso é o que nos preocupa. Portanto, mesmo com essa aparente tranquilidade, a gente solicita da população para que, se a gente quer que as coisas continuem assim, que a gente mantenha todos os protocolos, evitem aglomerações desnecessárias, usem máscaras, evitem um contato íntimo e próximo. Se a gente pode se comunicar à distância, que a gente o faça, para que a gente não tenha o retorno do número grande de casos, de uma onda muito grande em que as internações elas são muito prolongadas, principalmente de jovens, e assim pressione o serviço de saúde. O que a gente quer? Que as coisas se mantenham como estão e até melhorem. Essa é a minha expectativa, é o que eu espero e é o que eu gostaria que acontecesse. Se nada disso mudar, se as coisas se mantiverem como está, a gente vai ter dias mais tranquilos. Obviamente que, se as pessoas relaxarem nos cuidados, nos autocuidados, e a variante Delta for identificada, é provável que esse cenário se modifique. Temos mais uma pergunta, desta vez do Elivaldo. Olá, obrigado, Gorete. Doutor Valfrido, boa tarde. E dentro desse ambiente, o que o senhor avalia, como o senhor avalia o decreto que hoje norteia, digamos assim, as restrições no estado do Piauí, que tem como referência o governo do estado? Há flexibilizações admitidas, mas ainda há restrições. Está no nível que a pandemia está ocorrendo atualmente, no nível dos casos que estão ainda presentes no Piauí? No nível dos casos que estão ainda presentes no Piauí? Está sim, Elivaldo. A gente acredita que o decreto está bem fundamentado, tem restrições ainda que são importantes, e a gente acha que, se as coisas se mantiverem, se a gente tiver o reforço da população, se a gente tiver apoio de toda a imprensa, de todos vocês que são fundamentais para a gente disseminar a boa informação, as coisas podem se manter como estão, que é o que a gente deseja. Se por acaso a gente, no monitoramento, encontrar aumento do número de casos, aumento do número de internações, aí sim a gente vai recomendar que as restrições elas aumentem. Então, isso é baseado no monitoramento diário dos casos, que é o que o Comitê de Operações Emergenciais do município e do estado fazem diariamente. A gente municia os governantes, as autoridades de: olha, nós estamos aumentando o número de casos, nós estamos diminuindo, tem número de internações, precisamos mais disso, precisamos mais daquilo. Então, a gente faz esse monitoramento, municia eles com as informações que são extremamente importantes e fundamentais. A gente sabe que a informação hoje é uma arma fundamental para o trabalho e para o combate à Covid-19. Então, a gente faz esse papel. Então, se for necessário mais restrições, eu tenho certeza que o Comitê Estadual não se furtará a municiar com essas informações, o governador e o prefeito da capital. Nós continuamos com mais questionamentos lá do estúdio. Quero aproveitar a oportunidade e fazer aqui uma pergunta que eu acredito que esteja na cabeça de muitos brasileiros. A gente está fechando aí, as pessoas ali com 39 anos, 40 anos, olha, com 60 anos, está fechando o ciclo, né, mais ou menos, tá tomando a segunda dose. A maior parte dos piauienses, teresinenses, 60 anos, tomando a segunda dose. Essas pessoas terão que tomar vacina de novo no ano que vem? A ciência já sabe disso? De novo no ano que vem? A ciência já sabe disso? Joelson, a ciência ainda não tem essa resposta, tá certo? A gente ainda não tem certeza se vai tomar reforço, se vai ser como outras vacinas, em que a gente faz um reforço anual, como da gripe, do H1N1, ou se não será necessário. A gente ainda não tem essa resposta para dar, mas isso pode ser que aconteça sim.
Estudos estão em andamento para mostrar se isso é benéfico ou com o mesmo imunizante ou com um imunizante diferente. Por exemplo, quem tomou 2 doses da Coronavac terá que fazer um reforço com o mesmo imunizante ou vai tomar uma dose de um outro imunizante, por exemplo, da Pfizer. Isso está sendo estudado, isso está sendo visto, a gente não tem como te responder isso agora. Seja o que vier, eu acho que já deu para ficar bem claro para todo mundo que não pode relaxar, né, doutor Valfrido? Quero agradecer a sua participação no Jornal do Piauí, doutor Valfrido Salmito, trazendo as informações para a gente, Joelson, né, trazendo mais uma vez esse alerta, esse reforço nas medidas necessárias de segurança. Claro que a gente já está aliviando aí, já está podendo respirar um pouco mais, mas sem baixar a guarda ainda, Joelson. Sem baixar a guarda. Muito obrigado, Gorete Santos, pelas informações. Muito obrigado, Gorete, falando ao vivo aí ao lado do doutor Valfrido. Elivaldo, muitas dúvidas surgem, mas a maior delas é essa. Vamos precisar de doses de reforço? Não sabemos ainda. Mas a principal maneira de evitar a Covid a gente já sabe. Distanciamento, uso de máscaras, etiqueta. É verdade. Seguiu o protocolo que é recomendado para a situação atual. Percebe-se que já há uma flexibilização acentuada nas atividades econômicas, como, por exemplo, o comércio. Isso é muito bom, não só para a economia, mas para a sociedade de um modo geral, porque tem acesso a serviços importantes que a gente precisa no dia a dia. Você passar o dia, ter o horário encurtado, é muito prejuízo para todo mundo. E também, nas escolas que já começam a ter um funcionamento presencial, aí sim, precisa de ter o cuidado, um zelo total nesses protocolos que eu tenho certeza que as escolas já estão tomando também. E no mais, é aquela regra fundamental, ainda não há indicação para deixar o uso de máscara. Então, todo mundo tem que ter a cautela de manter essa regra, não é, Gelson? Verdade, cautela, gente. Cautela ainda não é o momento de voltar como era antes. Mas já estamos caminhando. Vamos lembrar de como é que estava no ano passado, hein, Nivaldo? Ah, meu Deus. Dúvida, Nem tudo se fala. fechado. Era um deserto desse período do ano passado, né? Já estamos vivendo um outro momento com os números em queda.